Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 6 de agosto. Queridos, antes de começar o estudo da palavra profética, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno aos meus irmãos em adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Nos unimos e nos humilhamos diante do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor merece toda adoração. Estamos aqui implorando como filhos e filhas, implorando a bênção do nosso Pai. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a Tua profecia e que o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade a esta série Desvendando o Apocalipse. Nós estudamos com vocês até o capítulo 14 de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15 e o capítulo 16. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 15. Aqui nós encontramos uma introdução às 7 últimas pragas. O capítulo 15 é uma introdução para as 7 últimas pragas. Queridos, os 4 grandes ciclos de 7 do Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas, eles são sequenciais. Em cada sétimo, ou seja, na 7ª igreja, abre-se um novo ciclo de 7, que são os 7 selos. No 7º selo, abre-se um novo ciclo de 7, que são as 7 trombetas. E na 7ª trombeta, abre-se um novo e último ciclo de 7, que são as 7 pragas. Eles são sequenciais. E hoje nós vamos estudar este último ciclo de 7, as 7 pragas. Capítulo 15 é a introdução para as 7 pragas. Leia comigo, capítulo 15. Verso 1 em diante. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus será consumada, efetivada, através das 7 últimas pragas. Lembrem-se que as 7 trombetas é a manifestação da ira de Satanás. Satanás destrói 1/3 da terra. Mas, queridos, a ira de Deus vai se manifestar nas 7 pragas. Está claramente aqui. Verso 1, estamos lendo o capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Verso 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. O povo de Deus sai vitorioso. Nós estamos com Jesus Cristo, o grande vitorioso no conflito entre o bem e o mal. Nós, o povo de Deus, os remanescentes de Deus, os 144.000, mais a grande multidão que se converteu na hora 1/10, todos eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Embora ninguém possa cantar da forma como os 144.000 cantam, porque é o cântico da experiência deles, mas, queridos, a grande multidão também canta o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque eles também venceram o pecado, venceram a Satanás, e não se submeteram ao sinal da besta, nem ao número do seu nome. E João os viu junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus em suas mãos. E o verso 3, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Só existe um Deus manifestado na Bíblia,
conhecido e revelado como Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade. Só Deus merece adoração, meu querido irmão. Só tu és santo. E Deus nos faz santos. Nós somos chamados lá em Daniel os santos do Altíssimo. Que privilégio, meu querido irmão, fazer parte dos santos do Altíssimo. E aqui diz no verso 4, capítulo 15 de Apocalipse, verso 4, finalzinho: por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. O Santíssimo do Santuário Celestial se abre. Ali está o trono de Deus. A arca do concerto com os 10 mandamentos originais estão no Santíssimo do Santuário Celestial. João viu o templo celestial aberto em Apocalipse 11, verso 19. E agora, mais uma vez, aqui no capítulo 15, e o verso 5, ele diz: depois disto olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E mostrou ali, na visão para João, o trono do Altíssimo. E o verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, saíram da presença de Deus, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Queridos, aqui está a introdução para o último ciclo de 7, as 7 pragas. A manifestação da ira de Deus. Sobre quem? Sobre aqueles que receberam o sinal da besta, o número do seu nome. Sobre aqueles que se submeteram ao poder papal. Sobre aqueles que desprezaram os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus foram anulados na face da terra através de uma lei dominical, de um decreto dominical. E o mundo e os que nele habitam se submeteram a esta lei dominical, recebendo então o sinal da besta e o número do seu nome. Estes receberão os sofrimentos pronunciados na ira de Deus, manifestada nas 7 pragas. Lemos agora o capítulo 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. O derramamento das 7 últimas pragas, queridos, será muito rápido. Quando vai demorar, Deus anuncia o tempo que vai demorar. Como nas 7 trombetas. A 5ª trombeta é anunciada que durará 5 meses. E a 6ª trombeta durará 391 dias. Ou seja, um pouco mais de 1 ano. Mas, queridos, quando Deus não menciona o tempo, é porque serão eventos rápidos. E agora, quando a porta da graça já está fechada, durante o derramamento das 7 últimas pragas, a porta da graça já estará fechada. O povo de Deus já está selado pelo selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Queridos, não há mais salvação para os ímpios. Os ímpios continuam ímpios, não há mais arrependimento, porque o Espírito Santo se retirou da terra, mas o Espírito Santo não se retirou do povo de Deus. Ele está concentrado no povo de Deus, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso, queridos, aqui diz o capítulo 16, verso 2. E foi o primeiro anjo, a primeira taça, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna. Fez-se uma chaga má e maligna. Sobre quem? Em quem? Nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Para aqueles que se submeteram ao poder papal, para aqueles que se submeteram ao poder dos Estados Unidos através da lei dominical, sobre estes
se fará uma chaga maligna e má. Está muito claro, Deus adverte, Deus anuncia, Deus quer a sua salvação, meu querido irmão. Deus não quer que você sofra a ira de Deus manifestada através das 7 pragas. Deus está fazendo um apelo para aqueles que são sinceros de coração, para que aceitem a Jesus como Salvador e que se deixem transformar pelo Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo o espírito de obediência, obediência aos mandamentos de Deus, para guardarem o sábado e não o primeiro dia da semana. Queridos, Deus faz a advertência na 3ª mensagem angélica sobre aqueles que receberem o sinal da besta e o número do seu nome. Mas aqui está no capítulo 16, verso 2, a primeira praga cai e atinge exatamente os que receberam o sinal da besta. Lemos de novo. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Agora o verso 3. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Queridos, diferente das 7 trombetas, as 7 trombetas atingiram somente 1/3 disto, 1/3 daquilo, a destruição de 1/3 da terra. Porque foi causada por Satanás, que é o anjo de 1/3, porque ele trouxe 1/3 dos anjos do céu. Ele é conhecido como um anjo da 3ª parte. Mas, queridos, as 7 pragas não têm nada a ver com Satanás. É a manifestação direta da ira de Deus. E atinge toda a terra. Por isso diz aqui, o capítulo 16, verso 3, e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E agora o terceiro anjo, a 3ª praga, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas que se tornaram em sangue. Mas, queridos, o povo de Deus terá o seu pão, o povo de Deus terá a sua água. Enquanto os ímpios estiverem morrendo de sede, o povo de Deus será sustentado por Deus. O Deus que sustentou Israel por 40 anos no deserto, dando-lhes maná e fazendo jorrar água da rocha. Esse mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele te sustentará, meu querido irmão, minha querida irmã. Você selado pelo selo do Deus vivo, você batizado pelo Espírito Santo, você um filho obediente a Deus, você será amparado e protegido por Deus nesse tempo em que a ira de Deus vai se manifestar através das 7 pragas. E agora o verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Verso 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E agora o verso 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E agora o verso 8 fala do quarto anjo, a 4ª praga. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol vai aquecer muito mais do que aquece hoje. Ele vai abrasar, ele vai queimar os homens. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E agora o verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram porque não há mais arrependimento. Porque o Espírito Santo não dá mais o arrependimento. Por que nós nos arrependemos dos nossos pecados, das coisas erradas que fazemos? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado e nos dá o arrependimento. Mas no período das 7 pragas, o Espírito Santo já se retirou da terra. A porta da graça já foi fechada. E o povo de Deus foi batizado pelo Espírito Santo e está vivendo à vista de um Deus santo. Queridos, mas os ímpios
não consegue mais se arrepender. Por isso, está claramente dito aqui no capítulo 16, o verso 9, o finalzinho, que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Verso 10, a quinta praga. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O trono da besta está em Roma, porque a Bíblia diz em Apocalipse 17, que a grande prostituta está assentada sobre os 7 montes. E a cidade dos 7 montes, Apocalipse 17, verso 9, é Roma. É ali que está a sede do trono da besta papal. Queridos, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Uma praga que será derramada especificamente sobre o trono da besta, sobre Roma, sobre o Vaticano, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Ah, queridos, muita dor, muito sofrimento Deus está anunciando. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje ainda homens e mulheres podem pedir perdão pelos seus pecados. Pastores e sacerdotes ainda podem se converter e se arrepender dos seus pecados. Mas neste tempo não haverá mais arrependimento. E aqui diz, o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. Verso 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. E não se arrependeram das suas obras, porque não há mais arrependimento. Eles se rebelam mais ainda contra Deus. E agora o capítulo 16, verso 12. A sexta praga. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates sempre é o rio que deu vida para a Babilônia. Mas, queridos, o rio Eufrates vai se secar. Babilônia literal caiu quando o rio Eufrates foi secado. Ele foi desviado do seu leito. E então Ciro e Dario penetraram em Babilônia e dominaram Babilônia. Babilônia foi literalmente destruída. Mas, queridos, aqui está falando da Babilônia espiritual do Apocalipse, que é Roma. Todos os povos representados pelas águas do Eufrates, todos os povos que sustentam o Vaticano, este poder religioso, político e religioso que domina o mundo, esse poder vai ser retirado. As 10 supernações, com seus 10 líderes mundiais, vão puxar o tapete do papado, vão se levantar contra o papado, exatamente como diz em Apocalipse 17, verso 16. E o trono papal vai ser derrubado. Aqui diz capítulo 16, e o verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A sexta praga anuncia que o caminho será preparado para os reis do Oriente. Queridos, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o poder papal, da boca do falso profeta, que é o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Lembre-se que o protestantismo apostatado é que vai apelar para o governo dos Estados Unidos para impor a lei dominical. E depois do fechamento da Porta da Graça, eles vão implorar ao governo dos Estados Unidos para impor uma lei de morte, um decreto de morte. Primeiro é a lei dominical, antes do fechamento da Porta da Graça. Mas após o fechamento da Porta da Graça será o decreto de morte. Queridos, estes 3 espíritos de demônios, representados pelas 3 bestas, o dragão, que é Satanás, a besta que subiu do mar, o papado, e a besta que subiu da terra, representado aqui pelo falso profeta, o protestantismo apostatado. Aqui diz claramente, vi sair da boca deles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios.
espíritos de demônios que convencem estes líderes mundiais para se reunirem para a última grande batalha, o Armagedon, a batalha de Satanás contra Jesus Cristo, a batalha dos ímpios que receberam o sinal da besta contra o povo de Deus que recebeu o selo do Deus vivo. Queridos, esta última grande batalha, Armagedon. Armagedon quer dizer o monte da matança. Queridos, nós estamos do lado de Jesus Cristo, o grande vencedor. Mas aqui diz que estes 3 espíritos imundos de demônios, verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, as 10 supernações, os 10 reis que lideram as 10 supernações. Eles serão influenciados diretamente pelos 3 espíritos imundos de demônios, para que se reúnam contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E um decreto de morte será emitido. Vão marcar o dia e a hora em que os que guardam os mandamentos de Deus devem ser mortos. Mas eles não vão ser mortos, aleluia. Assim como o decreto de morte no tempo da rainha Esther não foi consumado, porque nenhum do povo de Deus morreu por aquele decreto de morte que foi assinado por Assuero, queridos, no tempo da rainha Esther, assim também, agora Deus vai libertar o seu povo do decreto de morte. Aqui diz, capítulo 16, verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. São os demônios que influenciam os 10 líderes mundiais das 10 supernações para que se unam com Satanás para batalhar contra os que guardam os mandamentos de Deus naquele dia do Deus Todo-Poderoso, diz aqui. E o verso 15 agora, leia comigo, capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Jesus vem como ladrão para o ímpio, para os mornos, para os que não estão preparados, mas para o povo de Deus, para os santos do Altíssimo. Jesus não vem como ladrão, porque ele nos anuncia o tempo da sua vinda. Neste tempo das 7 pragas, queridos, Deus já anunciou. Lembre-se que quando a 7ª trombeta for tocada, a lei de Deus será estampada no céu, e uma voz vai ser ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus. E lembre-se também que quando a 7ª trombeta for tocada, então iniciam as 7 pragas. As 7 pragas só serão derramadas após o toque da 7ª trombeta. Então se desencadeia o último ciclo, que é o ciclo das 7 pragas. Então, meus queridos, neste período em que o mundo estará sendo destruído pela ira de Deus manifestada nas 7 pragas, o povo de Deus já sabe o dia e a hora da volta de Jesus, aleluia, porque Jesus já anunciou este dia, esta hora, no toque da 7ª trombeta. Mas a volta de Jesus continua sendo misteriosa para os ímpios. Por isso diz aqui, capítulo 16, verso 15, eis que venho como ladrão, mas não para os santos do Altíssimo. Bem-aventurado aquele que vigia. Você é aquele bem-aventurado que vigia e que ora e que jejua e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O povo de Deus, os santos do Altíssimo, estão vestidos pelas vestimentas da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, salvos e perdoados e selados pelo selo do Deus vivo e batizados pelo Espírito Santo. Queridos, agora nós lemos aqui no capítulo 16 e o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon significa o monte da matança, monte da mortandade. É a guerra entre Cristo e Satanás. Neste período, queridos, é Satanás que está na terra personificando Cristo. Jesus mesmo falou
que Satanás apareceria na terra dizendo: eu sou o Cristo, e enganaria muitos, mas não enganaria o povo de Deus, já selado pelo selo do Deus vivo, já batizado pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, quando o mundo se reúne para o grande Armagedom, é a guerra entre Cristo e Satanás. Jesus Cristo, triunfante e glorioso, vai descer do céu para libertar o seu povo sentenciado à morte. O povo de Deus estará sentenciado à morte. Terão marcado o dia e a hora em que os guardadores dos mandamentos de Deus devem ser mortos. Mas Cristo se manifesta glorioso e triunfante para libertar o seu povo do decreto de morte, destruindo o poder de Satanás, destruindo o poder dos 10 reis, das 10 supernações. Queridos, este Armagedom é a guerra entre o bem e o mal, mas Deus já anuncia a vitória de Jesus Cristo, o grande vitorioso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. E agora vem o verso 17. O verso 17 é a última praga, a 7ª praga. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. Agora é a segunda vinda de Jesus. Agora é a destruição através da 7ª praga. Agora é o terceiro ai. Lembre-se que o primeiro ai é a 5ª trombeta. E o segundo ai é a 6ª trombeta. Aquela guerra com 200 milhões de soldados, onde Satanás vai matar 1/3 dos habitantes da terra. Mas agora é o terceiro ai. O terceiro ai se manifesta na 7ª praga. Leia comigo o verso 17 em diante. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Você está vendo aqui as mesmas palavras que Deus pronuncia ao terminar cada ciclo de 7, quando terminou o ciclo das 7 igrejas, quando terminou o ciclo dos 7 selos, das 7 trombetas, e agora ao terminar o ciclo das 7 pragas, Deus usa a mesma expressão. Verso 18, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aqui está falando de Roma, de Babilônia espiritual, é Roma. Ela vai ser fendida em 3 partes. E as cidades das nações caíram, ou seja, todas as grandes cidades do mundo serão destruídas na 7ª praga. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, ou seja, Roma papal, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Queridos, Deus está anunciando aquilo que será feito. Deus anuncia tudo antes de acontecer. Deus escreveu as profecias para você e para mim, para guiar o povo de Deus nesse tempo do fim. Nós não estamos à mercê da fatalidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso líder. Nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo. E agora, queridos, Deus está anunciando que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, para libertar a sua igreja do decreto de morte. O livro de Joel, queridos, o livro de Joel, capítulo 1, verso 15, diz assim: ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aproxima-se este grande dia da ira do Todo-Poderoso. E nós temos que anunciar esta mensagem ao mundo. Joel, capítulo 2, verso 1 diz: tocai a buzina em Sião,
e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Eu estou pregando esta mensagem porque Deus pediu para que eu pregasse. Você também precisa pregar esta mensagem. Queridos, este último ciclo de 7, as 7 pragas, elas são a manifestação da ira de Deus sobre aqueles que vão receber o sinal da besta. Mas Deus quer a conversão das pessoas. Deus propõe a vida para as pessoas que vivam eternamente. Deus não quer e não tem prazer na morte dos ímpios. Queridos, aqui em Joel capítulo 2, está falando da destruição que ocorrerá. No capítulo 3 de Joel, nós lemos capítulo 3, verso 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Hoje é dia de graça, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de salvação, meu querido irmão, para que naquele grande dia, quando Cristo triunfante e glorioso se manifestar, para buscar a sua igreja e libertar o seu povo do decreto de morte, para que naquele grande dia você possa se unir aos santos do Altíssimo e falar: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Você precisa confessar os seus pecados hoje. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador hoje. Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo hoje. Para você que aceita o convite de Jesus Cristo e o abraça, há uma grande esperança. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25 e o verso 8 e 9. Aqui nós lemos: aniquilará a morte para sempre. Quem aniquilará a morte para sempre? Jesus Cristo, o Cristo glorioso e triunfante que descerá do céu. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo. O povo perseguido será resgatado, será arrebatado para o céu. Por isso diz aqui, o Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E agora em Isaías 25, verso 9, e naquele dia se dirá. Mas quem dirá? Você e eu, nós, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós diremos o quê? Eis que este é o nosso Deus, Isaías 25, 9, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Queridos, nós estamos sendo convidados por Deus para fazermos parte deste grupo que com alegria vai olhar para o céu. Lágrimas de alegria e de felicidade. E nós vamos proferir estas palavras de Isaías 25, 9. Este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Que você seja selado pelo selo do Deus vivo. Que você seja batizado pelo Espírito Santo. E que você tenha a mente de Jesus, o caráter de Jesus Cristo. E que volte logo nosso querido Salvador Jesus para nos arrebatar, para nos recolher para o céu, onde vamos viver na presença desse Deus a quem tanto amamos. Deus derrame sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo. Eu deixo com vocês, nesta hora, mais uma vez, a paz do meu Jesus, a paz que só Ele pode dar. Amém.